Oi! A gente acabou de encerrar a Maratona Literária de Inverno, foram 2 semanas de leituras intensas aí, e eu propus pra mim mesmo que na primeira semana eu ia ler loucamente o máximo que eu conseguisse pra eu começar a maratona engatado nas leituras, e também porque antes da maratona eu tava naquele marasmo, naquela coisa de lendo pouco, e bem devagar mesmo, então eu falei, não, vou aproveitar a desculpa da NLI pra sair lendo que nem um doido. Então me propus a ler o máximo que eu conseguisse nessa primeira semana. Na segunda semana eu já fui partir para um outro projeto de um outro vídeo que vocês vão ver aqui depois do canal, então eu aproveitei ela para ler alguns títulos, que vai ser um vídeo muito legal, que eu tô super empolgado de produzir, logo ele sai. Eu já compartilhei nas redes sociais mais ou menos o que tá rolando, se você não me segue ainda, inclusive me siga lá no Instagram, no Twitter, se inscreva nesse canal também, mas lá eu tô postando as coisas meio que adiantadas ali sobre os projetos que estão rolando, tá bom? E no vídeo de hoje então eu vou compartilhar com vocês tudo que eu li nessa primeira semana, e essas leituras também foram patrocinadas pela editora Morro Branco, então eu fechei para a primeira semana de maratona só títulos da Morro Branco para ler. Na segunda eu já li outros títulos. E eu li 4 títulos deles que foram muito bacanas. Eu tô basicamente zerando o catálogo da Morro Branco. Eu acho que tem, assim, falar pra vocês, uns 4, 5 livros só do catálogo inteiro que eu não li ainda. Então eu gosto muito dos livros da editora. Eu acho que o trabalho deles é muito bom. E eu li os que mais me interessavam ali, que faltava ler, e eu vou trazer a opinião pra vocês aqui hoje. Então muito obrigado, editora Morro Branco, pela essa parceria. Vocês estão vendo a parceria com a editora desde a Bienal, né? Teve encontrinho lá, enfim. E agora essa parceria mais uma vez agora na maratona. A maratona acabou, mas agora a gente tá tendo o projeto de agosto do Clube do GF. Se você não conhece, é uma plataforma que eu criei pra gente ter projetos e desafios todos os meses. Então agora em agosto a gente vai ter o MMA Literário, que é a Maratona de Metas Atrasadas. Basicamente durante o mês de agosto, a gente lê livros que estão atrasados das nossas metas. Então, se você começou agora para 2022 alguma meta de livros para 2022, ou livros antes de tal idade, sabe essas metinhas que a gente faz? Se você tá atrasado, mês de agosto é para você pegar e ler vários livros dessa sua meta e você tentar adiantar nela. Se são muitos livros, pelo menos já lê alguns. Eu tô muito atrasado na minha de livros para 2022, então por isso que eu criei esse projeto, que eu quero pegar uns 4, 5 livros aí para eu ficar em dia. E também o MMA Literário serve para você ler tibiares que você fez no passado e você não cumpriu. Então pode ser a própria tibiar da MLI. Se não deu tempo de você terminar, aproveita e termina agora em agosto no MMA, tá bom? Não deixa de conferir lá no Instagram, Clube do GF, ou no Twitter também, o mesmo usuário. Lá tem todos os detalhes do projeto e tem template para vocês compartilharem a tibiar de vocês nos stories e em imagem assim no geral. Tá bom? Vamos lá, começando com Vita Nostra, de... Será que eu arrisco dizer esse nome? Marina e Sergei Dyachenko. Hi, Lorena! Ele é um livro, eu não sei se é russo ou ucraniano, mas tá nesse meio aí, tá? E Vita Nostra é um livro que todo mundo sempre me falava que era muito maluco, e realmente ele é muito maluco, e eu fiquei... Minha cabeça deu 35 nós diferentes. O que acontece? Aqui a gente vai acompanhar a história da Sasha. E a Sasha, ela tá vivendo a vida dela ali, com a mãe dela. A mãe dela é solteira, então aconteceu coisas ali em relação ao pai dela. E no começo aparece um cara muito estranho, e esse cara começa a seguir a Sasha pra tudo quanto é lado. Onde ela olha, tá esse cara atrás, entendeu? E daí ele chega nela e faz umas propostas muito loucas, assim, tipo, você vai todo dia, 4 horas da manhã, nadar até aquela boia ali no mar e voltar pelada. Daí ela fica tipo assim, meu Deus, o que tá rolando? Só que, por ela não cumprir isso que ele falou, começam a acontecer coisas. Então o dia dela começa a se repetir, o amigo da mãe dela meio que sofre um acidente, então ela vê que ela precisa cumprir essas ordens desse cara estranho, senão coisas vão acontecer na vida dela. Isso aí é tipo o bem comecinho do livro. Ela vai ver no final de tudo isso, de todos esses desafios, que ela passou num teste, que ela foi convidada para ir para essa escola. Então esse livro vai ter um ambiente de Dark Academia ali, onde ela vai para esse ambiente de escola, e o pessoal sempre me falou assim que Vita Nostra era pra quem gosta de ambientes de escola de magia. E, gente, não é isso, tá? Eu vim esperando um negócio nesse sentido, de escola de magia, ela ir estudar levitação e ficar invisível. E não é nada disso. Na verdade, o que ela estuda nessa escola, ninguém sabe. Você, como leitor, não sabe o que é. Vida, mas não tem cenas das aulas dela estudando? Tem. Mas então o que ela estuda? Não sei. E aí que tá a parte brisada e confusa do livro. Ela vai pra essa escola, vão acontecer coisas, ela vai começar a mudar como pessoa, como personagem, enfim. É um livro que te deixa muito no escuro, tá? Já vamos de cara falar que ele não tem explicações. Se você gosta desse tipo de livro onde o final fica muito aberto, onde acontecem coisas muito brisadas, muito coisa de sci-fi, assim, sabe? De acontecer os personagens transcender
ler e você não sabe o que tá rolando. É bem isso. Ela passa muito tempo nesse ambiente acadêmico que não é muito descrito e nem muito detalhado também, então depende muito da sua imaginação. E é isso, vai dizendo que ela estudou, que ela leu o parágrafo tal, que ela pegou o livro na biblioteca, e eu fiquei tipo, mas meu Deus, o que você tá estudando, menina? E não fala o que é, sabe? Porque não fica muito claro. Só que com o tempo você vai vendo a repetição dessas coisas, ela estudando, ela passando por testes, ela fazendo provas. Ao mesmo tempo que você não entende, você entende, porque você já aceita que é aquilo e já começa a fazer um pouco de sentido na sua cabeça. Mas é muito bizarro, porque tem essas consequências fora da vida, sabe? Se os alunos não passam no teste, tipo, tem um menino lá que ele falha na prova final e a avó dele morre. Aí você fica tipo, meu Deus, será que tem conexão? Será que, tipo, as consequências são nesse nível? Se você não for bem nessa escola, seus familiares vão começar a morrer. Aí as pessoas começam a ficar desesperadas, tipo uns jogos mortais, um negócio assim, sabe? E o que eles estudam ali é um negócio, tipo, você precisa memorizar um parágrafo, mas você tá lendo esse parágrafo e a sua visão fica coisada, você não... É parágrafos que não querem ser lidos, sabe? Parece que ela tenta focar no negócio e é muito difícil de focar naquele texto. É tipo um texto muito doido. Tudo é muito estranho, tudo é muito vibes, é um livro muito vibes. Você precisa estar querendo ler um livro vibes. Quando eu ajustei as minhas expectativas, eu comecei a ficar estranhamente atraído pela leitura, apesar de não estar entendendo nada. Em certo momento eu percebi que eu estava muito viciado em algumas partes ali do livro que não faziam sentido nenhum, que não tinha contexto nenhum, mas eu tava gostando de ler. Eu tava tipo num nível de... Eu sou muito distraído com o meu celular, então o meu celular vibrava e enfim, alguém me chamava, tinha alguma notificação, eu nem via porque eu tava focado na leitura. Isso é muito raro pra mim acontecer, tá? Já vou deixar bem claro. Mas o que intriga, na verdade, é porque vão acontecendo mudanças com a protagonista. Então, ela vai ficando diferente. Eu não quero dar spoilers, mas ela meio que segue esse caminho aí de transcender, sabe? Sabe aquele conceito de sci-fi? De, você se juntar ao universo. Você virar meras partículas do universo e você abdicar da sua vida física para ser uma gosma sideral. Negócio assim, sabe? Ele se utiliza desse conceito da ficção científica de uma forma muito criativa. Então, é aí que entra bastante da parte doida, porque a protagonista, ela vai transcendendo, sabe? Os personagens, eles não são incríveis, eles não são tridimensionais, mas eles são muito legais e divertidos de acompanhar mesmo assim. É um livro que, dos Dark Academia que eu li, foi o que mais me agradou. Eu achei ele que foi o mais Dark Academudo. Eu acho que ele foi um livro que ele conseguiu ser Dark Academia sem tentar, sem se esforçar. Ele foi muito natural pra ele. Eu vejo muitos livros desse... Eu fiz o projeto, né, lendo livros de Dark Academia, e eu percebo que às vezes os autores têm muito esforço pra trazer o clima, a vibe, e parece que tá se matando ali pra conseguir, sabe? E os autores é que eles fazem sem nem derramar suor, sabe? Eventualmente, o livro, ele dá, assim, a sensação de que ele é longo demais, ele tem quase 500 páginas, e daí você acha que sacou, e no fim você não entendeu nada. O livro acaba de uma forma psicodélica, e tiveram também alguns momentos meio arrastados. Eventualmente, nesse livro, eu fiquei um pouco cansado, sim, da leitura, mas apesar de que eu tava muito interessado pra saber o que ia acontecer no final, né? Como que ia encerrar, principalmente porque eles falam que no terceiro ano você vai pra um outro lugar, e daí você fica, meu Deus, mas que lugar é esse? Eu não sei se eu gostei do final, tá? O final, isso muita gente me falou. Eu tava falando em live assim, nossa, eu vou dar 4,5 pra esse livro. Aí o pessoal ficava falando, não, espera o final que eu acho que você vai baixar uma estrela. E foi justamente o que aconteceu. O processo foi muito interessante pra chegar ali naquele final, mas o final foi súbito, foi abstrato. E isso me fez tirar uma boa nota ali do livro, simplesmente pelo final mesmo. Mas também, gente, esse livro não é o bicho de sete cabeças que as pessoas criam, de nossa, que livro mega maluco. Assim, quando você entende esse conceito específico de ficção científica, aí as coisas começam a fazer um pouco mais de sentido na cabeça. Eu vi uma resenha no Scooby que ela fala assim, eu achei muito bom esse conceito. Esse livro é como uma viagem, é melhor aproveitar a jornada do que tentar compreender a chegada. Resumiu, é isso aí. Enfim, Vita Nostra, se você gosta dessas coisas malucas, super recomendo. E foi uma leitura muito interessante, que super valeu a pena também, e que, como eu disse, por esse trajeto foi muito legal, fiquei muito intrigado. Só, sei lá, algum dia reler e tentar absorver um pouquinho mais esse final. Até quando tem livro assim que eu não entendo nada, eu costumo pesquisar análise das pessoas e estudos em cima do livro pra ver o que o pessoal acha. Eu pesquisei, achei mais doido ainda.
Enfim, é uma brisa. Depois vocês comentam aqui se vocês já leram o que vocês acharam. Em seguida, a melhor leitura que eu fiz nessa semana foi A Ilusão do Tempo, de Andreas Magnusson. Eu sei que eu tenho outro livro dele, que é o Love Star. Eu não li ainda, tá parado no meu estante faz muito tempo. E depois eu ler esse aqui, eu com certeza quero pegar ele, porque esse foi um dos melhores livros que eu li esse mês. 5 estrelas, eu amei demais. E eu não dava nada pra esse livro, tá? Ele tá na minha estante desde que lançou Amor Branco. Acho que foi um dos primeiros títulos que eles lançaram. E eu tenho desde aquela época e não tinha lido. E, assim, me arrependi de não ter lido antes. Aqui vão acontecer duas linhas do tempo. Uma com mais frequência e outra com menos. No começo da história a gente vê o mundo, ele tá, tipo, nessa coisa de recessão. Tá rolando crise financeira, sabe? E daí existe um negócio que você pode comprar, que é tipo uma cápsula ali, onde você entra, e você entra num estado onde a sua vida pausa. É tipo ser congelado, sabe? Você é congelado e essa máquina, ela se abre automaticamente quando a situação tá melhor. Basicamente, você entra e se congela até os problemas se passar por si só. Até os problemas acabar. Só que chega num nível de crise financeira tão grande que todas as pessoas do mundo entram e o mundo fica deserto, pós-apocalíptico, porque tá todo mundo dentro dessas cápsulas. Só que no começo da história a gente vê que as crianças começam a despertar e sair dessas cápsulas, e elas vão se juntando com uma pessoa lá, uma mulher, e essa mulher vai contar uma história para essas crianças. Então a gente tem esse cenário pós-apocalíptico, futurista, enfim. Aí quando ela tá contando, ela vai contar histórias de um rei que tem uma filha e ele quer preservar a vida dessa filha. Ele faz um pacto lá com umas bruxas, com uns negócios, pra ele ter o poder de encantar os animais, de falar com os animais, enfim, é todo um rolê. No meio disso tudo, ele tem a filha e ele quer proteger essa filha pra ela não morrer, pra ela ser feliz, pra ela viver pra sempre e tal. E ele joga uma missão aí pras pessoas do reino: quem conseguir fazer com que ela viva pra sempre, eu vou dar metade do meu reino. Aí chegam umas pessoas ali no reino e levam pra ele uma arca mágica que foi tecida de teias de aranha que são impenetráveis pelo tempo. Então a menina, toda vez que ela entra nessa arca, o que acontece? Ela é congelada, enfim, aí se liga ali com a história presente, né? Ela é congelada no tempo e ela, quando abre a arca de novo, é como se tivesse passado um segundo pra ela, mesmo que se passaram meses. Só que esse rei, ele fica obcecado em preservar a filha e ele só mantém ela dentro da arca. Então, assim, passam 50 anos, a menina tá com 10 anos de idade ainda, porque eles ficam prendendo ela dentro da arca. Então a gente vai acompanhar o presente do pós-apocalíptico e essa história que é meio fantasiosa, meio medieval, assim, bem no passado mesmo, uma coisa com reinos, castelos. Então são dois tipos de história que são completamente diferentes, mas eles se conectam muito bem. E é muito legal porque a história do conto, assim, ele é uma coisa meio fábula, sabe? Aquele tomzinho mágico que no final tem uma moral da história, uma lição. Então é bem legal. Gente, pensa num livro que me sugou desde a primeira página, tanto pelo tom, pela escrita, pela narrativa fluida, pela protagonista criança, por essa coisa ao mesmo tempo pós-apocalíptica, ao mesmo tempo fantasia. A história que é contada sobre esse rei, ela é leve, ela é mágica, ela é dinâmica. Muito, assim, desenho animado da Disney, sabe? Os capítulos também são muito rápidos. Eu simplesmente não vi a hora passar. Eu tava me deliciando, assim, com o mundo, com os personagens, com a história, com tudo. Nossa, foi, assim, um sabor. É um livro que eu recomendo vocês lerem meio que de uma vez, assim. É um livro que você pode ler em 1 ou 2 dias. Não recomendo deixar ele passar muito tempo, porque eu acho que a mágica vai perdendo o encanto, sabe? É um livro que você tem que aproveitar ali no embalo. A forma como as coisas escalam é muito doida, porque essa menina, como ela não envelhece, assim, o rei sabe o segredo, mas o público não. Ela começa a virar uma deusa, sabe? Ela vira um mito, a menina da arca, não sei o que. E você, como você sabe a verdade, que ela é só uma criança normal, né? É muito bizarro ver a forma como a população é enganada e cresce a crer nessas coisas. Então, até sem querer, é uma crítica ali também, né? Gente, esse livro, ele é assim, tão delicinha que ele te abraça e ele fala, tipo, hoje você não vai precisar usar 2 neurônios, tá tudo bem. Depois de Vita Nostra, eu falei, nossa, que delícia, era o que eu precisava, que eu não queria mais usar neurônio. Gente, que delícia, nossa, que delícia. Pensa numa delícia. Delícia demais. Vita Nostra já acabou com todos que restavam. Aí, o um que sobrou, deu pra ler esse livro aqui. Foi perfeito. O final, ele é um pouquinho corrido, ele é um pouquinho exagerado, assim, aquele final de história de criança, né? Não é um livro, apesar assim, ele é um livro infanto-juvenil mais ou menos. Eu acho que ele é aquele tipo de livro que a gente fala, esse é um infanto-juvenil, mas que todo adulto deveria ler, que todas as pessoas deveriam ler. Ele se encaixa muito nisso. Ele também é um tantinho imprevisível e tudo mais, mas sabe, reclamar dessas
essas coisas, pra mim, eu acho que é um pouco reclamar de barriga cheia. Porque é um livro tão gostosinho, tão perfeitinho, que os problemas eles passam batidos, sabe? Até porque essa coisa de todo adulto deveria ler, ele insere várias críticas, querendo ou não, ali nas entrelinhas. Fala sobre a sociedade adulta, sobre o egoísmo do ser humano e sobre até como nós valorizamos o tempo. Então, o tempo é uma coisa muito discutida nesse livro, afinal, tá até no título, né? A ilusão do tempo. Sobre essa coisa, realmente, da gente aproveitar o tempo, da gente ficar obcecado com isso e perder a nossa vida. Acho que essa é a grande maior questão, né? A gente tá tão obcecado em não perder o tempo que a gente perde o tempo. Então é muito legal. Esse livro é sensacional, eu amei demais. Aí, eu reli um livro que eu tinha lido lá em 2014, eu acho, mais ou menos, não lembro. Faz muito tempo. E daí ele foi relançado agora, O Cerco da Noite. E eu queria passar por essa experiência de novo, principalmente porque depois que eu li Mar Sem Estrelas, eu fiquei apaixonado novamente pela escrita da Erin Morgenstern. E eu queria sentir de novo tudo que dá pra sentir com os livros dela. E também foi muito legal. O Cerco da Noite, como explicar esse livro? O Cerco da Noite... Como é que eu posso começar a explicar? O Cerco da Noite, a gente vê no começo que tem dois personagens, um rapaz e uma mocinha, que eles estão destinados a duelar entre si. O que é esse duelo? Não sabemos. Assim como inventa, nossa, não sabemos de nada. Cada um tem o seu mentor ali, e no começo eles colocam até, tipo, um mentor coloca anel no participante do outro, e o outro bota anel no participante desse aqui. Esses anéis, eles vão encolhendo e eles viram, tipo, uma tatuagem de um anel no dedo, é tipo um contrato permanente, um pacto permanente. E daí a gente vê um grupo de pessoas que vai fazer parte, vai criar o cenário onde vai acontecer esse duelo, que é o Circo da Noite. É o Circo dos Sonhos, né? The Cirque des Rêves, sei lá, vários termos aqui. Isso não fica muito explicado, tá? O que eu tô contando pra vocês é o que o livro fala. Existe esse circo, esses personagens estão ali pra duelar, você que lute pra entender. E esse circo, ele simplesmente desaparece e aparece em lugares diferentes. Então um dia ele tá em Londres, aí no outro dia você não sabe onde ele vai estar. Do nada ele tá na Alemanha, aí do nada ele tá nos Estados Unidos de novo. E existem um grupo de pessoas que ficam tão fãs que começam a seguir esse circo, né? O circo é todo preto e branco, então eles vestem preto e branco com um cachecol vermelho pra se destacar e pra se reconhecer, quase como uma irmandade. E a gente vai acompanhar um pouco desses dois protagonistas e também de algumas pessoas ali dentro do circo. A gente vai ter muitas descrições das tendas, das atrações que eles têm, da pipoca, do caramelo, do vislumbre ali de entrar dentro desse circo, que é um circo muito mágico, é um circo muito bonito. Enquanto a gente vai ver o desenrolar desse grande duelo que você pode ou não entender, dependendo da sua leitura. Na primeira vez eu não entendi nada, na segunda vez eu já entendi um pouquinho mais. Esse livro é encantador desde o começo, é uma magia muito sutil, mas é uma magia muito bonita, escrita de forma que enche os olhos, você fica muito encantado. É uma coisa que eu sempre, toda vez que eu falo de Circo da Noite, parece que eu aperto o meu botãozinho de gravação onde eu falo. É um livro onde você consegue sentir os cheiros e ouvir os sons e ver as coisas. Ele é realmente um livro muito sensorial. Quando ele descreve a pipoca com caramelo, você sente a pipoca com caramelo. É muito espetacular, é muito doido. Ele também é uma jornada, tá? Ele não é um livro muito linear, principalmente no começo. Depois ele fica um pouquinho mais, mas no final também volta a ficar meio vai e vem. Mas em grande parte do livro, ele vai pra um tempo, depois ele volta, depois ele vai, e vai falar sobre personagem aqui, personagem ali. Então é meio bagunçado, mas o que você vai organizando ali na sua cabeça não é difícil de organizar, tá? Não fica aquela coisa que, meu Deus, em que tempo que a gente tá agora, não sei o que. É simplesmente, ele salta bastante, mas é super fácil de entender o que tá rolando. E é muito engraçado nisso tudo, porque o livro, ele te força, mais ou menos, a focar em um fio de história, enquanto os outros vão acontecendo, você não vai prestando muita atenção. Você tá focado porque você quer saber o que vai acontecer naquele fio específico. Daí lá pra frente, porque você negligenciou os outros fios, você fica perdido. Mas aí no fim, ela pega todos esses fios e junta e faz uma coisa só, aí você fala, nossa, agora eu entendi. Ele pega essa bagunça e junta eles bonitinho. Isso assim, eu achei sensacional, mas é uma dica pra quando vocês forem ler, prestem atenção em tudo nesse livro. Tudo vai ser importante lá na frente. Vamos deixar claro que esse livro, como eu disse, ele é muito sensorial, ele é mais por essas vibes e tal, então ele é um livro um pouco mais parado e tudo bem, tá? Não é uma crítica. Ele é um livro onde as coisas vão acontecer muito lentamente, os personagens, eles são misteriosos, eles estão ali, você não sabe nada sobre eles, ao mesmo tempo que você descobre algumas coisas, mas no fim você percebe que você ainda não sabe nada sobre eles. É mais por tudo isso, assim, por esses sentimentos. Pela trama, não tem muita trama, tá? Já deixo isso claro. Mas, gente, é um livro que vale pela estética. Essa estética vale muito a pena. As descrições, a imersão, a ambientação são surreais, são muito, muito boas mesmo. Se você já leu Mar Sem Estrelas, é mais ou menos isso, entendeu? É uma mágica, inclusive, que não se explica, mas você simplesmente acredita de tão bem feita que ela é. Uma coisa que eu percebo com os livros da Erin Morgenstern, parece que as histórias dela acontecem independente de você. Elas acontecem
acontecem na sua frente e você vê a história acontecendo. Elas não acontecem pra você. Então, não necessariamente, no Mar Sem Estrelas, aqui, as histórias não acontecem pra te agradar, pra te explicar, pra te pegar pela mão e falar, é isso aqui, isso aqui, isso aqui. São eventos. As histórias delas são eventos que estão rolando e você tem a sorte de ser um espectador, entendeu? Essa é a sensação que você tem lendo os livros da Erin. A gente fez a discussão de Mar Sem Estrelas ontem na live, o pessoal falou que a própria autora comentou que os livros dela estão ligados e os dois passam no mesmo universo. Então, assim, já quebrou a cabeça, já explodiu a cabeça ali. A Erin, ela tem uma habilidade muito grande de pegar assuntos e transformar isso em metáforas. Então, O Circo da Noite, O Mar Sem Estrelas são livros que são grandes metáforas para falar sobre um assunto. Então, por isso que eles são tão abstratos e doidos. Consequentemente, o grande conflito desse livro entre esses dois personagens não é algo muito concreto, mas dá pra sacar mais ou menos no geral. Apesar de que eu acho que poderia ser, sim, mais desenvolvido, senti falta disso, mas dá pra sacar mais ou menos ali. Só que eu amo a forma como ela termina esse livro, gente. O final de O Circo da Noite é maravilhoso. O jeito que a autora conecta esse conceito de histórias com magia, com pessoas, com amor trágico, com paixões. Ele é uma história de amor trágico no final das contas. E como as histórias conectam pessoas. Essa é uma temática que ela gosta bastante de falar nos livros dela. O Mar Sem Estrelas ele também fala sobre histórias e como as histórias mudam de pessoa para pessoa, como pessoas absorvem histórias de forma diferente, consomem de forma diferente, como a vida de cada um impacta as histórias do mundo, e aqui também ela vai conectar muito histórias com pessoas. É algo que parece que um livro complementa o outro, apesar de um não ser nada a ver com o outro, sabe? O que eu acho, assim, em Circo da Noite pra mim, a única crítica que eu tenho em tudo isso, é que eu acho que ele é um livro com uma fundação fraca, coberto por uma escrita e por uma coisa estonteante, bonita. Então é basicamente, a melhor forma que eu posso colocar é você imagina uma mesa, assim, com um banquete, com aquela coisa linda, comidas muito bonitas, comidas cheirosas, aquela coisa, assim, espetacular que você fica com os olhos brilhando. Aí, embaixo da toalha, na verdade, a mesa, ela, tipo, são gravetinhos. Então, malemar sustentando tudo que tá em cima da mesa, entendeu? Então, eu acho que o Circo da Noite é muito isso. Ele tem essa camada bonita, essa camada que atrai, que a gente fica babando, só que a fundação da história é um pouco fraca. O romance, por exemplo, que é uma coisa que vai ser muito importante na história, ele é bonito e tudo mais, mas eu não fiquei muito convencido. Eu achei que foi um pouco, não sei, parece que o livro falou tanto, mas não desenvolveu ao mesmo tempo esse romance. É outra coisa que eu também queria que tivesse sido melhor, enfim. Mas assim, pela experiência, vale muito a pena esse livro. É muito legal de você ler e reler cada vez você perceber coisas novas. É outro livro que também depois eu fui lá e pesquisei sobre que conclusão as pessoas tiram de Circo da Noite, o que as pessoas acham desse livro, qual que é os mistérios por trás. E assim, os livros da Erin ninguém sabe. Só ela sabe, e esse pai nem ela também. Então assim, cada pessoa vai tirar a sua conclusão. Isso é muito bacana. É um efeito que só os livros dela têm. E eu acho que essa é muita intenção da gata. Inclusive, vem mais livro aí no futuro? Será? Não sabemos. Mas eu acho que vai ser sempre doido assim. Vamos para o último livro. Eu já falei demais, né? Enfim, A Seca. A Seca, de Jane Harper. Esse aqui é uma edição da Tag, mas esse livro já saiu depois com outra capa. E ele é um thriller. Eu deixei ele por último porque eu tinha lido bastante thriller antes de começar a maratona e não tava muito afim do gênero. Aí eu li livro doido, li fantasia, li coisa de reino fofinho. Aí li Circo da Noite e falei, agora eu tô pronto pra um thriller. Agora eu tô pronto pra gente atirando uma na outra. É que eu quero ver tiro pra cima agora. Se quer paz, amém. Se quer guerra, tu me fala. Esse livro vai falar sobre o Aaron Falk. Ele é um policial que é focado mais nas coisas financeiras, ali nas tretas financeiras. E ele mora na cidade grande e ele volta pra cidade onde ele cresceu, que é uma cidade rural, aquela cidade pequenininha, onde as pessoas, do lado da casa das pessoas tem estábulos, tem, tipo, fazendeiras assim, sabe? Uma coisa bem fazenda mesmo. Ele volta ali pra um funeral de um amigo dele, que é o Luke. Nesse funeral, que acontece logo no começo do livro, a gente descobre que ele veio porque convidaram ele através de uma carta falando, o Luke mentiu e você também. Aí você fica, meu Deus, esse Luke morreu? Será que o protagonista mentiu? Teve alguma coisa a ver? Então você já é jogado nesse thriller. O Luke a gente entende depois que ele matou a família, a mulher e o filho, e se matou. Então tá aí a morte do cara. Só que a gente não sabe se isso é verdade. A gente não sabe se ele foi morto por alguém e isso aí é só uma forma de esconder, tem alguma mentira ali por trás, e o nosso protagonista, o Aaron, vai interrogar pessoas, vai tentar descobrir se o Luke realmente fez tudo isso, se ele é um assassino e suicida, ou se aconteceu alguma coisa à família dele que foi assassinada por alguém. Ele é muito, assim, de cara, ele te prende bastante, sabe? Ele é muito intrigante quando você chega. Eu amei esse cenário de fazenda, amei. A apresentação do livro é muito boa, sabe? Porque você vê essa cidade rural, esses personagens de cidade pequena também,
também. As descrições do livro também, tudo fazem parte dessa ambientação que é muito bacana. Eu percebi que eu tenho uma quedinha, assim, por livros com ambientes rurais. Não sabia disso, estou sabendo agora. E essa ambientação realmente é o ponto alto da história. Eu me senti lá enquanto eu tava lendo. A escrita é muito fluida, é muito gostosa, ela não pesa nos detalhes. É um problema que eu tenho com o thriller. O thriller não é um gênero favorito meu, é algo que eu leio pouco, é algo que eu tô lendo cada vez menos, que eu percebo que nem sempre me atraem muito, são poucos que conseguem me fisgar, porque eu sinto que thriller, eles têm de pesar muito na descrição das coisas, vai falar sobre uma pessoa e conta a vida inteira daquela pessoa, e tem aqueles blocão de texto, assim, os parágrafos gigantes, falando sobre a vida da pessoa e não sei o que. E eu, como sou meio esquecido, sou meio burro, não consigo absorver essas informações. Então, quando tem esses livros, assim, mais carregados de informação, eu sinto um pouco de dificuldade em ler. E aqui não. Aqui ele não pesa nos detalhes, mas também ao mesmo tempo não é raso e não é simplificado. Eu acho que ele fez assim na medida certa, sabe? E é muito interessante uma coisa que eu amei aqui, que ele brinca bastante com flashbacks. Então, por exemplo, você tá interrogando a pessoa. Como você conhecia o Luke? Aí, em vez da pessoa falar como que ela conhecia o Luke, o livro mostra pra você. Então a gente tem um flashback nesses em itálico, assim, sabe? Nesse flashback a gente mostra o Luke interagindo com essa pessoa. Então, toda vez que ele vai interrogar alguém e a pessoa vai responder, em vez da resposta, ele mostra a cena pra você. É tipo o oposto do contar e não mostrar. Ele mostra em vez de contar. E isso é muito legal, isso deixa o livro muito dinâmico também, deixa muito legal você dar uma pausa ali na história pra você conhecer ainda mais de cenas do passado. E essas cenas do passado são muito legais, pra mim foram as minhas partes favoritas, na verdade. E é um livro bem envolvente, ele tem essa sensação de que, nossa, eu tô lendo 80 páginas por hora. E eu também gostei muito da imagem que o livro cria do Luke, que é o morto, no caso, ao longo do livro. Primeiro você começa com essa imagem de que ele matou todo mundo e se matou. Depois você vê que, na verdade, ele não era bem assim. Depois você acha que ele era uma pessoa muito ruim. Depois você fica com dó dele. Depois você acha outra coisa. Então, assim, as pessoas vão falando, cada um tem a sua própria visão sobre o Luke, né? Então, você, ao mesmo tempo, você fica perdido. Você não sabe em quem confiar, você não sabe quem de fato era esse Luke, até você chegar no final e entender o que rolou. Tudo isso no livro, show de bola. Inclusive, eu já coloquei outro livro da Jenny Harper na minha wishlist. Quero muito conhecer mais outros livros da autora. Porém, também não foi um livro perfeito. Eu acho que o que mais me incomodou nesse livro, e isso acontece muito, o livro inteiro, inclusive a forma como é resolvido o caso é desse jeito. Eu sinto que as pistas sempre surgem ao acaso. E eu não gosto muito disso em thriller. Uma coisa tipo assim, fui lá e depois de interrogar 60 pessoas, fui lá e na gaveta tava um papel. Nesse papel tava um nome, um número, um endereço. Então, tipo assim, parece que as 80 pessoas que ele interrogou não serviu pra muita coisa, porque no final, por um acaso, ele achou um papel com a resposta, entendeu? E isso é só um exemplo, mas isso acontece de diversas formas diferentes ao longo do livro. É uma coisa que me incomoda um pouquinho em livros policiais. E outra coisa também é que às vezes ele tá tentando descobrir alguma coisa, outra pessoa descobriu por ele. Então, o protagonista, em muitos momentos, parece que não precisa usar o cérebro. Tudo é feito por ele, sabe? Então, por causa de tudo isso, o livro chega ali na página mais ou menos 250, quase no final do livro, que ele não é um livro longo, e parece que a investigação teve o seu avanço ali, mas não foi muito, sabe? E daí, o final, ele se conclui dessa forma. As pistas pra você... Eu gosto muito de ficar supondo coisas, mas as pistas necessárias pra você desvendar esse caso, elas só aparecem no final. Então, você não consegue ter uma noção completa do que rolou até a autora realmente te falar o que rolou. Isso eu não sei o que pensar sobre isso. Eu já vi acontecer muito em Agatha Christie também. Tem livros da Agatha que as pistas só aparecem na hora que o Poirot senta pra dar o resumão dele no final, né? Mas eu gosto às vezes que isso é inserido um foreshadowing, né? Que fala ali na história, eu gosto quando tem. E aqui não teve muito. Mas enfim... A seca, eu gostei bastante da escrita da autora. Quero conhecer outros livros dela. E isso, essas foram as minhas 4 leituras. A convite da editora Morro Branco. Me deixa aqui nos comentários se você já leu algum desses livros. O que você achou, se você concorda, se você discorda. Esse A Seca aqui, muita gente me falou que esse livro era maravilhoso, era incrível, que amava 5 estrelas. Esse aqui, eu fui com bastante expectativa, porque realmente lá pelo Instagram tava todo mundo elogiando. Mas deixa aqui nos comentários também o que vocês acham desses livros aqui. Ou se vocês estão animados para ler algum deles. E eu volto com outro vídeo de leituras quando eu terminar os livros que eu estou lendo agora para esse projetinho que eu já dei spoilers lá pelo Instagram. Antes de eu ir embora, você deixa o seu joinha antes de acabar esse vídeo para você ajudar no engajamento, comenta, se inscreve. E também se você quer ser um freaker oficial desse canal, receber conteúdo extra, receber conteúdo adiantado, participar de leituras conjuntas, grupinho no WhatsApp e várias outras regalias, você pode assinar meu programa de apoio, que fica aqui na descrição. Você se torna um membro, você me ajuda a trabalhar com o canal e você também recebe recompensas de volta. Ou você pode entrar no meu Telegram, onde eu
eu compartilho com vocês ali promoções, ofertas, lançamentos. E você entrando lá e sempre comprando pelos linkzinhos que eu deixo no grupo, eu também ganho uma pequena comissão. Essa é outra forma de eu conseguir sobreviver de canal. O Telegram, inclusive, tá bombando, tá rolando muita oferta por lá, tá rolando muita notícia bacana. Estão saindo, sendo anunciados, lançando livros, eu tô sempre postando por lá. Fora que todo dia tem, assim, e-book de 5 contos, sabe? Tem livro a menos de R$20. Esses dias teve promoção de hardcover por 30 contos, sabe? Então tem bastante coisa bacana por lá. Não deixa de conhecer, o link do Telegram também fica aqui na descrição. Vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, meus lindos maravilhosos. Grande beijo pra vocês e tchau!